A paz, queridos, vamos orar para iniciar a escola bíblica dominical. Convido você a se colocar de pé e vamos orar nessa hora. Senhor, muito obrigado por estar na tua casa. Senhor, sabemos que a semana, Pai, pode ter sido difícil para muitos, mas estar na tua casa hoje com vida, estar na tua casa hoje podendo te adorar, aprender da tua palavra, é um presente que o Senhor nos dá. Muito obrigado por estarmos aqui. Dá-nos um domingo abençoado na tua casa, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Tópico 2.2. Tópico 2. Escritura da inspiração das Escrituras. É aqui que nós estamos. Revista do Professor, página 36. Revista do Aluno, página 24, página do Aluno. Estamos na lição número 5, a autoridade suprema das Escrituras, e vamos falar um pouco sobre inspiração das Escrituras. Vamos começar lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Josmar, lê para a gente, pastor. Segunda de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Lê o 16 de novo, por favor. Toda escritura divinamente inspirada é... Espera um pouquinho. O que foi isso, Marcos? Vê o som agora. Som. Ok. Verso 16. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Isso. Toda a Escritura. Qual a palavra que vem depois de toda a Escritura? Divinamente inspirada. Só esse cuidado que temos que ter. Toda a Escritura divinamente inspirada. O que Paulo está dizendo aqui? Tudo que for reconhecido como inspirado é proveitoso para toda boa obra. E aí a gente agora vai entender o que é inspirado. A palavra inspirado, ela vem do original puxar para dentro. Inspirado é puxar para dentro. Se entende que Deus, Ele, através do Espírito Santo, colocou cada palavra que está aqui, conduziu todos os escritores a colocar tudo que está na Bíblia. No momento em que foram se definindo os livros que ficariam e não ficariam, entendemos que o Espírito Santo conduziu nos que ficariam e não ficariam. A gente tem livros que foram utilizados, cartas que foram utilizadas, e até falamos sobre isso, durante o período que estava se definindo o cânon do Novo Testamento. O que a gente entende por cânon? Os livros que foram separados, reconhecidamente inspirados, e compõem o Novo Testamento. É o cânon do Novo Testamento. Qual a preocupação que a gente tem que ter? Os materiais que nós lemos não são inspirados. Nenhum livro escrito por ninguém é inspirado. Os comentários bíblicos não são inspirados. Ponto. E cuidado, porque nem todos os livros que você encontrar, dependendo da Bíblia, são inspirados. Você vai encontrar livros tipo Judite, Macabeus, que são em algumas Bíblias. Você vai na Bíblia católica, você tem outros livros que não são considerados inspirados. Você Tomé e vários outros livros que não fazem parte do cânon do Novo Testamento.
Quanto tempo se levou para definir o cânon? Quando o cânon foi definido, já estávamos no ano 400. Para você ver a seriedade do processo. Foram separando esse sim, esse não. Seminaristas que vão estudar sobre inspiração daqui a pouquinho, vão entender que o processo foi tão delicado que alguns livros entraram e saíram. Em algum momento estiveram dentro e depois fora. E aí a pergunta é, como que se buscou isso? Entendemos que o Espírito Santo conduziu, mas como que os homens de Deus estudaram e oraram em cima de quê? Que critérios? Isso é importante você entender. Hoje a gente vive um tempo que a igreja parou de seguir a Bíblia para seguir pessoas. Tudo que se fala por aí, a pessoa gostou, segura, gostou, segura, gostou, segura. Pergunto, está na Bíblia? Pergunto, entra em concordância com tudo que a Bíblia ensina? Ah, mas não, essa revelação Deus deu só para mim. Cara, se você ouvir essa palavra, foge. Seja quem for. Não está na Bíblia não. O Senhor falou só comigo. É problema dele, é só dele, então guarda para ele, não serve para a igreja. O que serve para a igreja? O que está em plena concordância com a Bíblia. Pronto. Entendendo isso, a gente tem que compreender que critérios, porque os critérios que foram utilizados para definir o cânon do Novo Testamento, reconhecer os livros inspirados, o critério é o mesmo hoje. Não serve, não serve, não serve, não serve. Pregação baseada na Bíblia. Toda pregação que você ouvir, porque está baseada na Bíblia, é de Deus? Não, tem que seguir critérios. Quais os critérios que são muito importantes serem seguidos? Unidade de pensamento. O que levou os livros bíblicos a ser, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento? Eles não podem se contradizer. Entenda isso. Regra, não pode. A Bíblia, do jeito que nós temos, e você tem aí ela na mão, todos os 66 livros estão em plena concordância um com o outro. Todos os autores, por serem conduzidos pelo Espírito Santo, um não contrariou o outro, mesmo entendendo que Moisés estava escrevendo 1200 antes de Cristo e os apóstolos escrevendo em 63, 64 depois de Cristo. Pegou a diferença? Estamos falando de 1300 anos. 1200, Moisés começa a escrever o Pentateuco, antes de Cristo. Os últimos livros escritos, 62, 63, 64, depois de Cristo. Temos aí algo em torno de 1300 anos entre o início dos escritos e o término dos escritos. Em 1300 anos, nenhum dos livros que compõem a Bíblia entrou em discordância. Por isso a gente diz critério para que seja de Deus, tem que estar em coerência e concordância com a Bíblia. Discordou da Bíblia, rejeite, seja quem for que falar. Ponto. É a tua segurança. É aquele botãozinho que vai apitar. Gente, eu nunca vi isso na Bíblia, hein? Já não serve. Ah não, mas foi uma revelação pessoal. Você vai encontrar pessoas aí, e a gente aprende isso no seminário, mas a matéria é hermenêutica. Hermenêutica. Nenhuma inspiração, nenhuma opinião individual pode ser sistematizada. Nenhum projeto, nenhum sonho, nenhuma ideia, qualquer experiência pessoal, nenhuma experiência pessoal, seja sonho, revelação, seja lá o que for que você teve, pode ser sistematizado. Ou seja, você não pode estabelecer isso como uma verdade para toda a igreja. A única verdade para toda a igreja tem que estar 100% contida na Bíblia. Toda interpretação, toda experiência, ela não está na Bíblia, então não venha pregar. Mas a Bíblia não diz, mas eu estava orando e o Senhor me revelou. Não serve. Bom, porque isso é que abre o leque para as heresias, isso que abre o leque para as aberrações teológicas. E aonde a igreja acaba, durante tantos anos, a igreja foi corrompida por essas falsas interpretações. Por que isso é tão perigoso, pastor? Isso é muito perigoso, porque você vai lembrar de coisas que foram tragas para a igreja, como de Deus, usando textos bíblicos para respaldar, e o tempo passou e a gente viu que não tinha nada de Deus e só serviu para corromper a igreja de Cristo.
Quer ver? Quem lembra de exemplo de coisas que foram tragas para dentro da igreja e que só estragou tudo? Não serviu para nada em edificação. Lembra nomes? Movimento G12. Formação de grupo de 12 nas igrejas, e juntando igrejas, separando um grupo que dizia que era de Deus, igual os apóstolos, só que os apóstolos edificaram a igreja, e o grupo de 12 afundou a igreja. Houve rachas absurdos, igrejas que eram estruturadíssimas, que se corromperam, novas igrejas que foram formadas de divisão, tudo a partir de algo que disse que era de Deus. E o próprio fundador depois recuou e saiu fora. Você não viu sumindo isso por acaso. O fundador saiu fora e reconheceu que aquilo não funcionava. Só que, se era inspirado por Deus, se era uma direção de Deus, como é que não funcionou para a igreja? Ou seja, nunca foi de Deus. Foi uma opinião, uma interpretação humana que sistematizaram. E quando sistematizou, corrompeu a igreja. A Bíblia não corrompe a igreja. Nada que sai da Bíblia em 1300 anos entra em discordância, não vai ser agora que vai entrar. Ok? Segura outra. Você lembra? Teve no ambiente da igreja e disseram que era de Deus e só estragou. Célula no formato que foi implantada. Entenda, a gente está vivendo um tempo em que o pessoal está gostando de trocar o nome das coisas para dizer que é novo, e na verdade não é novo. O que é a célula? Ponto de pregação. Mas ponto de pregação é tão velho, pastor, vamos falar célula. Tá. Se for célula no formato de ponto de pregação, você não inventou nada, só trocou o nome. E funcionou. A história da igreja inteira, desde a igreja primitiva, Vitor, ponto de pregação. Se junta na casa de alguém, faz culto lá. Essa não era a igreja primitiva? Se reúne na casa que for, faz culto lá, e onde se reunia a igreja, ponto de pregação. Aí vem alguém e fala, não, agora é célula. Até aí, nenhum problema. Aonde começou o problema? Pegar neófitos e botar para liderar células. O problema não está no ponto de pregação, na célula, ou qualquer outro nome que você queira dar. O problema está em fugir de novo à regra bíblica. Neófitos não podem liderar. Segundo o Novo Testamento e os historiadores, os neófitos, muito obrigado, os neófitos, Coca-Cola. Os neófitos eram considerados neófitos até 3 anos na igreja primitiva. Olha que loucura. Enquanto neófito ou novo nascido é o original da palavra, neófito é um novo nascido, um recém-nascido. 3 anos era considerado um recém-nascido. Ele era tratado, ensinado, não se dava responsabilidade, não se confiava grandes coisas, porque entendia que ele estava gatinhando. 3 anos. Aí você pega uma pessoa que acabou de se decidir, toda irregular, toda nova, sem saber de nada, pega um grupo e coloca na mão dela. O que vai dar? A gente tem aqui na Bíblia alguns exemplos de neófitos que enlouqueceram. Pastor Fernando, por exemplo, quis reescrever Ezequiel. Lembra dessa história? E ele chegou assim, muito emocionado, que Deus deu para ele uma revelação profunda, Magna, que tinha algumas coisas que no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, que precisavam mudar, e que Deus tinha dado para ele, e ele precisava reescrever Ezequiel. Como era neófito, aí a gente foi conversar, eu fui mostrar na Bíblia e ensinar, que qualquer um que tirar ou acrescentar qualquer coisa, é assim que a Bíblia fecha, qualquer um que colocar ou acrescentar qualquer coisa, vai receber pragas, é maldito. E aí ele parou com essa ideia. Mas não tem problema, porque neófito é neófito, né? Em algum momento ele pode achar uma coisa, sentir outra. Quem que não pode achar uma coisa e sentir outra? Quem está na condução, quem é líder. Por isso o neófito não pode ser. Qual o perigo? É quando você tem pessoas que estão lá, foram colocadas por um líder, foram colocadas por alguém, foi dada a responsabilidade dessa pessoa, e essa pessoa não tem a mínima estrutura para estar. Resultado, o que aconteceu desastrosamente com as células, nesse formato de colocar neófitos. Desastre total.
não quiseram mais estar ligado à igreja, começaram a achar que cada um podia ter a direção, e aí a gente tem uma visão que aparece nesse mesmo ambiente de G12, de célula, que é: Deus revela para você, Deus vai dar a visão para você, você vai buscar e Deus vai dar a visão para você. Esse é um dos maiores enganos que o inferno colocou no meio da igreja moderna. O Senhor não dá visão individual para membro da igreja, para ovelha, não dá, nunca deu. Você não acha na Bíblia isso. Você encontra lá no Antigo Testamento Moisés fazendo tudo de acordo com o que Deus mandava, e Deus não fala com ele: está pesado demais para você, Moisés. Deus levanta seu sogro Jetro, que chega para ele, mas não diz: Deus me revelou, não, pela experiência de ancião. Experiência, cuidado, inspiração é uma coisa, experiência é outra. Inspiração é uma coisa, experiência é outra. Experiência só se ganha com o tempo. Quem eu sou hoje é fruto de 22 anos de ministério. Não tinha como eu ser cobrado lá no início, na garagem, pelo que eu sou hoje, não tinha como. O que eu passei me fez chegar aqui e ser quem eu sou. E daqui 10 anos, te garanto, eu vou olhar para agora e vou dizer assim: cara, muita coisa eu podia ter mudado lá, muita coisa eu podia ter feito diferente. Mas essa regra não funciona, porque quando você tiver 50 anos, tu não pensa igual 20, ué. Quem com 50 anos, quem com 40 anos, não vai dizer assim: tinha muita coisa que eu ia fazer diferente quando eu tinha 20. E por que não fez? Porque você tinha 20, ora bola. Acabou. Por que a gente tem que tomar cuidado com quem lidera? Porque quem lidera tem que ter maturidade espiritual para entender a responsabilidade. Senão desanda. Foi o que aconteceu com a estrutura. Eu não posso pegar as minhas experiências e usar. Eu não posso conduzir um grupo sem ter a direção de líderes capazes. E aí começa a romper, começou a romper, as divisões começaram a vir, uma atrás da outra, cada um puxando do outro. Eu tenho uma visão, eu também tenho uma, e aí cada um seguindo a visão. Na época a gente perdeu grandes líderes aqui da igreja, porque entenderam: não, Deus deu uma visão para mim. Eu falei: rapaz, isso não existe na Bíblia. Anos 50, seminaristas que estão agora fazendo seminário já vão saber. Eu falo assim: já estou sabendo alguma coisa. Anos 50, o que acontece no ano 50 na igreja primitiva? Comecinho de tudo, concílio. O que foi o concílio? Os líderes se juntaram. Por quê? Porque os gentios estavam se convertendo ao cristianismo. E aí começou a haver conflitos entre judeus convertidos e gentios convertidos, pela cultura, pelos costumes. E aí se faz o primeiro concílio da igreja primitiva no ano 50. Para quê? Para definir o que podia e o que não podia. Não foi a visão de um apóstolo. Foi decidido diante de reunião dos grandes, dos líderes, dos anciãos, e de parte de discussão, de oração, para chegar à conclusão: isso pode, isso não pode. Como é que agora um indivíduo no meio da igreja salta e diz: Deus me deu uma visão e é para fazer desse jeito? Querido, visão individual, quem foi que teve a primeira? Volta mais atrás. Quem foi que teve a primeira visão individual que deu um rolo arrumado? Volta mais atrás, vai voltando. Bem no começo, Satanás. Bem no comecinho. Olha. Teve ou não teve uma visão diferente? Peraí. Em algum momento ele para e fala assim: para, tem coisas que Deus está fazendo que eu faria diferente. Eu estou achando que eu consigo melhorar esse negócio aqui. E a Bíblia usa um termo muito pesado: ele usurpou ser igual a Deus. Ele achou que podia. E o pior, com essa ideia, ele consegue converter a mesma ideia dele. Anjos que estavam lá, 1/3, segundo a Bíblia. E quando ele é expulso por conta disso, todos que aderiram à sua visão foram expulsos com ele. Essa história não é nova, gente. Percebe que essa história não é nova? Te dou uma ideia. Alguém parou perto de você e começou a trazer uma visão: eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, já dá uma repreendida na cara e sai de perto. Não, porque eu acho que deveria ser diferente. Está repreendido, Satanás.
Porque eu sei onde você começou isso, não vai dar. Eu vou entrar nisso agora não, que se anjo caiu, imagine eu. A Bíblia é linda. É só você lembrar que ela é que é para ser sistematizada, não visão humana, seja de quem for. Ah, mas a pessoa estudou muito a Bíblia. Se ela estudou muito a Bíblia, ela já não vai ter visão individual, porque se ela estudou, ela já sabe. Eu preguei ontem em Vassouras. Ontem eu tive uma sensação missionária fantástica. De manhã, amanheci em Magé, e à noite terminei pregando em Vassouras. Me senti um negócio gostoso. A menina falei, gente, está dando certo esse negócio, hein? Está começando a já não consigo dar conta. Petrópolis acontecendo, eu tinha que estar em um lugar só. E estava em Vassouras, mas de manhã estava em Magé. Eu falei, cara, maneiro isso, estou gostando. Só que eu estou inventando alguma coisa, a diretoria está inventando alguma coisa? Não! Jesus já falou aí, tipo, todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não estamos inventando nada, só estamos cumprindo uma ordem que não é nova. Essa ordem tem 2 mil anos. Aí alguém tem que querer, vamos fazer algo novo. Tem nada de novo nisso, gente. É claro que durante a história da igreja algumas coisas, isso não é visão, isso é cultura, costume, foram mudando. Por exemplo, quem não sabe que a guitarra era considerada algo do diabo, de Satanás, e que aquelas curvas dela eram o chifre do demônio? Quem não sabe disso? Quem não sabe que bateria, percussão, principalmente a percussão, era considerada coisa afro, de macumba, que não podia entrar na igreja? Tinha gente que falava, não, porque o Senhor me revelou, o Senhor me mostrou. Mas não era só cultura. E o tempo foi passando, e a igreja deu um boom a partir do momento que inseriu esses instrumentos, que eram considerados malignos. O chifre de Satanás era apenas um instrumento. Acabou. Mas toma cuidado. Você vai ter roupa, você vai ter hábitos. Porque alguém vai dizer, não, Deus falou para mim. Deus não falou nada, é opinião pessoal. Tem muita gente falando, Deus disse, Deus falou, Deus mostrou, e é só opinião pessoal dele. E opinião pessoal, cara, ela é pessoal, não é para ser sistematizada. O maior cuidado que eu como pastor tenho que ter, que os pastores têm que ter, que a diretoria tem que ter, é de estar baseada na Bíblia e não em opinião pessoal. Não interessa a opinião da pastora Rose. Ah, mas ela teve uma experiência muito profunda, ela foi rebotada, Deus mostrou um monte de coisa para ela. É problema dela. É ela com Deus, coisa linda. Teve experiências lindas, Leandro Rodrigues, que lindo, parabéns, é problema teu. Eu não posso agora pegar e querer sistematizar isso, mudar coisas a partir disso. Isso não pode. Todas as decisões que eu tomo, eu tenho que ter respaldo da diretoria. Pronto, acabou. Por quê? É onde a gente consegue a concordância e a segurança para cada decisão. Ah, mas se é Deus que deu a ordem, negativo. Se Deus deu a ordem, vai confirmar com os outros homens de Deus, né? Aonde a gente aprende isso? Novo Testamento. Anos 50, primeiro concílio. Vamos reunir? Vamos decidir juntos, vamos discutir. Eu fico imaginando, nesse concílio já estava presente Pedro, já estava presente Paulo. Eu fico imaginando o pau quebrando. Eu duvido que foi uma reunião amigável. Não, você que sabe, Pedro, você que sabe, Paulo, o que vocês decidirem. Duvido. Pela própria característica deles, eles vieram discutindo, colocando. Claro, Pedro defendendo o tradicionalismo, Paulo defendendo a reforma. Não, vamos abrir tudo, vamos liberar tudo, porque eu quero alcançar gentios. Pedro, gente, calma que não é assim. A gente tem que estar debaixo da lei. Cara, eu não tenho ideia como que eles chegaram a um acordo ali. Porque na hora que definiu-se tudo, você encontra, é só ir na Bíblia, você encontra lá em Atos dizendo assim, depois que decidiram tudo, ficou definido assim: pode comer de tudo. Isso já foi uma revolução. Pode comer de tudo, só não pode beber o sangue, e nem coisas consagradas a ídolo, ponto. Não sendo sangue, não beba o sangue. Não come coisas consagradas a ídolo. Gente, estão falando do ano 50.
Eita! Já líderes buscando o equilíbrio, mas em concordância, ninguém saltando na frente assim, vai ser desse jeito que Deus mandou. Olhe em volta e vê que todos que fizeram isso e ainda fazem, é desastroso, porque não tem nada de Deus nisso. Aonde eu vejo Deus? Na concordância. O mesmo Espírito testifica. Se um salta com uma ideia em princípios e visões diferentes, não está no mesmo Espírito. Por que a nossa igreja é coisa linda? Por que a nossa igreja ela é tão forte, pastora Jaqueline? Porque a concordância é a que permanece. E quem discorda e não quer mais, siga a sua vida. Só que o que a gente vê em 22 anos, todos que discordarem foram, não vejo ninguém super bem sucedido na vida. Sabe? É ninguém. E nós estamos aqui, 22 anos depois, parece que a gente está começando na garagem de novo, no gás. Por quê? Porque estamos debaixo de uma mesma visão. Querido, essa palavra é para proteger você. Proteger você. Seja ouvindo numa TV, numa internet, ou seja alguém parando você para trazer visões e opiniões, querendo mudar os seus princípios. Seja maduro e já repreenda na cara e diga: isso não é de Deus, com licença. E deixa passar vergonha sozinho. Satanás, você quer fazer isso? Faça sozinho, eu não vou nessa. Os anjos que estão no céu até hoje fizeram isso. Satanás, para com isso, que senão a gente está do lado de Deus, a gente vai fazer o que Deus mandar. Dá licença. Acabou. Por isso foi isso. Os anjos de hoje são os demônios que a gente vê por aí, nessa desgraça toda. Eu digo desgraça no sentido pleno da palavra, desprovido de graça. Os demônios são desgraçados. Os demônios são anjos desgraçados. Anjos que foram expulsos do céu, retirado a graça deles, para que eles entendessem, infelizmente, sem volta, que ou está com Deus ou está contra Ele. Quem está sem Deus não tem direito à graça. Por que a gente não aprende com a lição? Por que tantos se perderam no caminho? Porque não entenderam a lição. Deus não trata com indivíduos, Deus trata com a igreja dele. Deus sempre vai estar do lado da igreja dele. Jesus sempre vai estar do lado da igreja dele. O Espírito Santo sempre vai estar do lado da igreja dele. Quem se levantar contrariando o que está estabelecido na igreja, esse tal não está sendo usado por Deus. Ponto. Continuando aquela sequência que está boa. G12, célula com líder neófito. Tem mais. Unção do riso. Que na verdade você amplia para a unção de Toronto, porque isso começou no Canadá, em Toronto. Se reuniram e desceu uma unção. Veio tudo vindo dessa unção de Toronto. Regressão, unção de animais, que manifestava animais diferentes quando descia a unção. A unção do riso. O cair no espírito. Tudo veio desse processo. Porque começaram a dizer que quando você estava muito cheio de Deus, alguma coisa muito diferente acontece. A gente tem uma cena que foi uma das que gerou muito problema por diante do trono. Foi quando a Ana Paula Valadão, em um dos eventos, caiu de quatro e saiu de quatro com o cabelo jogado para frente e andando de quatro e rugindo, dizendo que estava com a unção do leão. Aquilo ali gerou um desgaste por diante do trono gigantesco, porque todos os sensatos disseram: se ela teve essa experiência, que andasse de quatro dentro da casa dela. Ninguém vai discutir isso, entenda o que eu estou falando. Olha, eu tive uma experiência tão forte que eu rugia, eu andei de quatro dentro da minha casa. Ok, nenhum problema. Mas quando você faz isso, querendo que agora toda a igreja tenha experiências e vire animais e ande de quatro dentro da igreja, você muda completamente o foco. E foi o que aconteceu. Entenda que eu não estou desmerecendo a experiência pessoal de ninguém, porque é pessoal. Eu garanto que se 10 pessoas aqui forem arrebatadas, não verão a mesma coisa.
Converse com quem já foi arrebatado, com quem já teve a visão do céu. Não viram a mesma coisa, porque é visão baseada na experiência pessoal. O apóstolo Paulo, com toda a sapiência dele, ele diz assim: eu fui, só que eu não sei exatamente onde eu fui. Não sei se foi terceiro céu, se mais em cima, mais embaixo. Eu não sei nem se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Estamos falando de Paulo tendo uma experiência pessoal tão forte que ele não se atreve a definir o que foi que ele teve. Pelo amor de Deus, quem somos nós para explicar experiências pessoais e querer ainda que todo mundo faça a mesma coisa? Não pode, não pode, não pode. A unção de Toronto, ela se tornou, teve até uma experiência muito interessante, que um pastor no sul foi detido porque ele estava mijando na cidade, estava demarcando. Não, porque ele recebeu a direção do Espírito para, igual animais, demarcar o território. Eu fiquei imaginando. Desculpa, foi Deus que mandou fazer isso. Esse é o nível que chega. Esse é o nível que chega quando você não entende. Esse é o nível que chega quando você não entende. Se é a tua experiência pessoal, não vai querer sistematizar isso. Não há necessidade disso. Alguém vai falar assim: o que você encontra na Bíblia? Vamos, o que a gente encontra na Bíblia? Encontra a unção. Agora, você sabe para que a Bíblia fala que serve a unção com óleo? Para expulsar demônio? Não. Você acha uma referência para unção com óleo na Bíblia? Está entre vós alguém enfermo, unge com óleo. Eu posso ampliar numa interpretação: unção com óleo para cura física ou para cura espiritual, contextualizando sem problema algum e não ofende em nada a unção. Agora, se você diz: derramou unção para me revelar outras coisas, não está na Bíblia isso. Ponto. Malafaia, ele fala que o texto sem contexto é apenas pretexto, porque você vai querer ter a ideia e encaixar o texto para a ideia, e não é assim. A sua ideia tem que encaixar no texto. Tudo que você ensina ou tudo que você aprende tem que estar em coerência com a Bíblia. Ok? Quem lembra outra coisa? Tem uma que eu vou falar. Predestinação, na verdade, não é nenhum movimento. Na verdade, é um princípio teológico que iniciou-se em Calvino. Na época que veio a reforma protestante, Lutero segue uma linha, Calvino segue outra. Você tem Calvino, você tem Lutero, você tem Zwinglio, tudo seguindo linhas diferentes. Seminaristas vão estudar isso mais na frente. Tudo seguindo linhas diferentes. Na linha teológica que Calvino estabelece, ele inclui a predestinação. Por isso que hoje você vai dizer que quem acredita na predestinação é calvinista. Quando você encontrar alguém que diz assim: eu sou calvinista, essa pessoa está dizendo: eu acredito na predestinação, eu acredito no ensino e na teologia de Calvino. Por que nós não acreditamos na predestinação? E o que é a predestinação? De modo bem simples, a predestinação é você acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre, ponto. Depois que você tem uma experiência com Jesus, você aceita Jesus, então, independente do que você faça, independente do que aconteça daí para lá, você é salvo, não tem como fugir a isso. E aí usa o texto bíblico: vê a minha mão, de maneira alguma lançarei fora. E diz que isso é predestinação. Por que não acreditamos na predestinação? Porque foge a todos os princípios, especialmente do Novo Testamento, principalmente de Jesus. Jesus não diz em nenhum momento em todo o ensino dele, e afinal de contas a nossa base de fé e prática está na Bíblia e principalmente nos ensinos de Jesus. É onde nós estamos pautados. Se a gente para pensar então em predestinação e fala: Jesus ensinou isso? Em nenhum lugar.
Não diz. Quem quiser, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quiser. Muitos, em algum momento seguiram e depois deixaram. A gente tem o exemplo do jovem, que foi, Jesus falou, tá bom, mas primeiro você desfaz de tudo, dá para os pobres e me segue. Diz, o jovem foi embora. Voltou-se a citar esse jovem em outro lugar? Não, o jovem desapareceu mesmo. Ou seja, ele fez as escolhas dele. Só que em algum momento você vai encontrar um dos escritores dizendo assim: Jesus amou aquele jovem no momento que o viu, mas mesmo assim deixou ele embora. Ué, mas será que Jesus amou ele e ele não era predestinado à salvação? E Jesus deixa ele embora? Ou será que simplesmente deixou por conta dele a escolha? João diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deixou de crer, não está enquadrado nisso. Ponto. Senão perde o sentido de tudo que a gente prega. Jesus veio e morreu para nos garantir vida, e vida e abundância. Para quê? Para quem o aceita e crê nele. O que não tem, e aí não adianta chorar, é prazo para isso. Leito de enfermidade, últimos momentos, você chegou, falou de Jesus, a pessoa aceita Jesus ali, ela nunca foi numa igreja, ela nunca estudou escola dominical, nunca fez classe de novo com o pastor Ismael, nunca teve uma experiência de assistir um culto numa igreja, mas ela vai para o céu. Porque a regra é simples, a salvação é pela graça, isso é a Bíblia. A salvação vem pela graça. Por que fala isso? Não é para deixar liberado do céu para todo mundo, mas é para dizer, nada que você fizer a mais vai te dar privilégios que quem aceitou Jesus e crê nele não tenha também. E Jesus usa uma ilustração, uma parábola muito interessante. Ele fala, o Senhor tinha uma plantação e chama trabalhadores para a plantação durante todo o dia, no início, no meio da tarde, no final da tarde. Quando termina o dia, o dono da plantação vai fazer pagamento e sai pagando a mesma coisa para todo mundo. Quem trabalhou do começo até o final do dia vai, peraí, tem alguma coisa errada. Vitinho, que é sempre morcego, chegou aqui 3:30 da tarde e ganhou a mesma coisa que eu, que cheguei 8 da manhã. Jesus diz assim, e o dono da seara diz, acaso tudo não é meu? Tinha um rei agora, amigo, tinha um rei. Acaso tudo não é meu? Por acaso você está recebendo o que foi combinado? Sim. Então, se tudo é meu, eu dou a cada um o que eu quero. Esse é o princípio da graça. Jesus entregou a vida dele e morreu. O Pai deu o que tinha de melhor. Pronto. Ele falou, agora, se crer em mim, vai receber vida eterna. Quem estava e parou de andar, fugiu a regra de quem tem direito à vida eterna. Não há predestinação. Ah não, eu estou vivendo a minha vida dissolutamente, estou vivendo a vida que eu quero, mas tranquilo, porque se Jesus voltar, ele disse que eu era salvo, então eu sou salvo. Foge disso, porque esse princípio não é bíblico e Jesus não ensina ele em lugar nenhum. Muitos são chamados, poucos escolhidos. É mais fácil? É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico. E quando fala rico, não é quem tem dinheiro. Quando ele fala rico aqui, são idólatras das riquezas, entrar no reino dos céus. E aí ele vai dando sinais, ó, não é todo mundo não, hein? Cuidado com os princípios, cuidado com os valores, cuidado. E a regra continua hoje, não deixa ninguém se iludir hoje não. Aproveitando a deixa, tem uma nova visão por aí, que fala que é graça pura, que na verdade a igreja precisa, que o que Jesus já fez na cruz garantiu o acesso de todo mundo para o céu. É só esperar a tua vez, porque já está tudo resolvido. Foge disso, hein? Foge. Quando você acordar, você vai olhar lá e ver aquele foguinho, ver tudo estranho. Você vai dizer assim, esse lugar está esquisito.
E não adianta querer discutir teologia com Satanás. Depois que chegar lá, chegou. Não, mas eu aprendi teologicamente. Já foi. Segue a Bíblia. Tudo que é na Bíblia é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. O que foge daqui, o que discorda daqui, não serve. Amém, queridos? Pergunto eu agora, querendo resposta. Quem é a sua referência na igreja? Na sua história de vida, quem foi a sua referência? Eu vou dizer a minha depois. Quem foi a sua referência humana? Para você aqui hoje. Quem foi? Me dê nomes. Hã? Sua mãe, é claro, você fala dela direto. Tua referência, você é a tua mãe hoje. Você foi tão referência para você, para a pastora Rose, que hoje você, quem conheceu a mãe da pastora, ou eu, no caso, não conheci mais a história, eu olho a Rose e falo assim, caramba, cara, em tudo, até nas experiências espirituais, em tudo, ela virou uma dela. Quem mais? Nome, eu quero nome. Que isso? Taleco Júnior. Caramba. E você olha para a cara dele, isso não tem nem cara de crente, né? Como é que Deus honrou hoje? Deus resolveu honrar hoje Vitor e o Taleco. Está pensando o quê? É de Deus ele. Olha Deus, coisa linda isso. Mas quem? Marli. Sheila, eu sei que você vai falar de tua mãe. Glória a Deus. Mas quem? Vó, caramba, forte. Irmão Fabiano? Irmão. Mãe Jefferson. Olha que legal isso. Seus pais. Perceba que todo mundo aqui vai ter uma referência. No meu caso, meus pais não serviram como referência, porque senão eu não seria quem eu sou. Muito pelo contrário, nem na igreja estaria. Mas eu tive uma pessoa que eu falei assim, caramba, quando eu voltei para a igreja, comecei a ver pregações, teve uma pessoa que eu falei assim, caramba, eu queria ser igual a ele. E eu ficava ouvindo as pregações dele de domingo e ficava encantado com ele pregando. Caio Fábio. Eu ouvi o Caio Fábio pregando, a turma antiga aí que já viu o Caio Fábio pregando na época que ele fundou a Vinde, que ele estava no melhor momento ministerial dele. Aparecia ele pregando e a igreja assistindo, e a câmera ia no povo, e você via o povo rindo, e daqui a pouquinho você via o povo chorando, e às vezes você via o povo rindo e a lágrima ainda descendo. Eu ficava assim, Rose, como que pode alguém pregar desse jeito? Isso é extraordinário. Eu falei, gente, quem dera um dia eu conseguisse pregar desse jeito. A primeira vez que eu preguei e que eu olhava e via a igreja rindo e chorando na mesma pregação, na hora eu falei assim, meu Deus, Deus me ouviu. Eu fiquei muito emocionado, porque eu falei, caramba, como pode isso? A minha referência, o que eu achava que era o ápice de uma pregação, eu vi aquilo acontecendo. Mas o Caio Fábio se perdeu. Hoje ele apostatou da fé. Hoje ele vai contra tudo que ele ensinou. Hoje ele ofende a santidade da igreja. Hoje ele ofende a santidade da Bíblia. Hoje ele virou uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Mas sabe que isso também me serviu de experiência. Entende, Fabiano? Também serviu. Que eu falei assim, opa, a minha referência não era o homem Caio Fábio. A minha referência era aquele momento da história dele. Eu quero reproduzir aquele momento na minha vida, mas também aprendo que se eu não entender que a glória de Deus é tudo de Deus, pode acontecer comigo o que aconteceu com ele e eu perder tudo. E digo sem medo, virar um desgraçado. Porque a partir do momento que eu não conheço mais o Senhor, não reconheço mais a igreja, não reconheço mais a liderança,
eu estou de fora da graça. Ah, mas isso é impossível acontecer. Não é, porque se aconteceu com ele e tantos outros, pode acontecer com você se você não entender quem você é. É só isso. E hoje, ontem em Vassouras eu falei, quando você me vê lá no altar, com a mão na cabeça, a mão no coração, e orando e falando com Deus, eu estou falando sempre a mesma coisa. É a mesma oração. Senhor, toma minha mente, toma meu coração, toma minha mente, toma meu coração, que cada pensamento seja teu, que cada sentimento seja teu, qualquer sentimento que não é teu pode tirar, qualquer pensamento que não é teu pode tirar. Eu quero pensar o que o Senhor pensa, eu quero sentir o que o Senhor sente, me ajuda. Por quê? Porque eu aprendi que a gente tem que ter referências espirituais, mas eu tenho que lembrar que toda referência humana é humana, e eu não posso simplesmente, se eu perco o foco, você perder também. Eu tenho que falar assim, eu quero eternizar aquele momento, eu quero tentar reproduzir aquele momento. É bom, eu digo bom no sentido pleno da coisa, quando os santos são elevados ao céu e deixa a lembrança plena. Mãe da Rose, mãe da Sheila e da Leila, porque pronto, aí eternizou. Eu estou na briga para morrer no meu melhor momento. Acho que é o sonho de qualquer grande jogador de futebol. Eu vou encerrar minha carreira no melhor momento, porque aí fica, acabou. Eu quero que o Senhor me leve no meu melhor momento, diga agora, porque aí meu pai acabou sendo eternizado assim, muito folgado. Ele veio para a igreja através de mim e foi primeiro, e ele garantiu a boca. Quem faz? Pastor Joaquim, você vai dizer o quê? Homem de Deus, maravilhoso, extraordinário, debochado, né? Também. Qualquer um que conheceu o pastor Joaquim tem o privilégio de ter tido na sua memória a lembrança eternizada dele, porque que o santo foi elevado ao céu no seu melhor momento, garantiu. Sabe o que eu profetizo para você? Que você seja elevado, colhido no seu melhor momento. Eu não quero ficar um dia aqui. Se o Senhor olhar aqui, a partir de hoje você começa a quedar. Não. Então pode levar assim. Porque você trabalha tanto, você paga tanto preço, você sofre tanto para chegar nesse momento e depois passar. Sabe aquele jogador, Vitor, que insiste em continuar jogando e vai jogar numa série D, depois de ter sido um grande jogador famoso? Ele tinha que ter parado. Eu estou encerrando minha carreira agora, acabou, e faz o último jogo, última carreira, e fica eternizado naquele momento. Mas não, ele insiste, vê que já passou, e a gente tem que ter essa maturidade. A minha referência não pode ser pessoas, tem que ser atos, comportamento, postura. Eu não posso simplesmente olhar, não, o Maurício Júnior admira o Taleco e a referência dele, mas o Taleco já errou muito. Mas quer saber? Todo ser humano. Mas a pergunta é, você consegue ver qualidades que merecem ser referenciadas? Então é isso que você deve fazer. E é isso que vai garantir a você. Não estou dizendo que não, homem de Deus, mulher de Deus só na Bíblia. Acabei de mostrar para você que não. Os que estão na Bíblia são as referências maiores. Mas a gente tem que encontrar pessoas, porque nos ajuda até a nos motivar. Peraí, se ele conseguiu, eu consigo também. Se ela conseguiu, eu consigo também. Não é isso que você pensa? Não, eu vou querer ser o mais próximo possível. A Rose, eu vejo a Rose, na meta de Rose é ser o mais próximo possível do que a mãe foi para ela, como mulher de Deus, como mãe. Eu vou querer ser o mais próximo de Deus. O meu pai, o pastor Joaquim, quando ele chegava aqui, todo mundo achava que ele que era o pastor da igreja, e ele falava, não, eu sou um auxiliar, o pastor é o meu filho, o meu filho é o meu pastor, o meu sonho é ser igual a ele. E ele falava isso para todo mundo, eu achava isso muito engraçado. A inversão e ele sempre ficava e me perguntava. Eu lembro uma vez que a gente tomou uma decisão aqui e ele falou comigo, meu filho, você não pediu a minha opinião? Não pedi a tua opinião, pai, porque se você vai contra a decisão da maioria, eu ia te botar no banco. Para te poupar do risco, eu nem perguntei. Ele começou a rir.
esse é o meu filho. Ainda bem que você não perguntou. Era assim que ele era, intenso. Tudo, não, vamos fazer, eu tenho que fazer direito. Vamos conduzir os valentes. Tinha que ser direito. Ele brigava. Ai, seu incompetente. Inútil. Ai, vamos embora, sem desculpa. Não quero ninguém atrasado. Ele era assim, porque depois de ser uma pessoa que nunca foi uma referência como marido, nunca foi referência como pai, se tornou uma referência extraordinária como pastor. Minha referência é de superação. Você pode ser quem você quiser, sem desculpa. É parar com as desculpas e falar, eu vou acertar. Aí eu falo para você, use meu pai como referência. Porque você tem que olhar para as pessoas, e isso é muito importante. Eu extraio da Bíblia as verdades, mas das pessoas eu tenho que extrair o melhor delas. Verdades da Bíblia, perfeição da Bíblia, mas das pessoas eu tenho que querer extrair o melhor delas. Você vai encontrar pessoas que o tempo todo está caçando o pior de você. Esse tipo de pessoa não é nem para você deixar no teu convívio, porque só vai te fazer mal. Porque se for caçar o defeito de todo mundo tem. Eu não quero perto de mim ninguém que vai ficar apontando meus defeitos. Eu não quero, porque eu já sei quais são. Não vai me ajudar em nada, não me edifica em nada. O que eu quero é que as pessoas olhem e vejam que, olha, ele está na briga, tem coisa boa nele. Tem defeito, mas tem coisa boa nele. Olhe para mim, acha as coisas boas em mim. Pô, eu não sou só beleza não, tem mais coisas. Eu não sou só um rosto bonito, você diga. Me conheça e você vai ver que tem mais coisas. Mas esses princípios são perigosos, por quê? Porque a gente não pode estabelecer que o pastor Paulo é uma pessoa de Deus, uma pessoa abençoada, então tudo que vier dele é de Deus. Pronto. Tudo que vier da Bíblia é de Deus. E o pastor Paulo fizer em concordância, coerência e unidade de pensamento com a Bíblia é de Deus. Pegou? Maravilha. Vamos avançar mais um pouquinho? O poder das Escrituras. 3.1. A lei é ouvida. Tá de óculos, Talé? Parabéns. Lê pra gente. Poder das Escrituras. Esdras descreve 3 fatos sobre a autoridade e o poder das Escrituras em favor do povo de Deus. A lei é ouvida. Esdras desempenha a atividade sacerdotal com a responsabilidade de ler a lei e ensiná-la criteriosamente aos israelitas. Merece destaque o fato de o pedido para ouvir a lei vir do povo. Todos queriam entendê-la. Neemias 1, por favor. Vamos ler? Neemias 8:1. Missionário Alexandre, coisa linda. Lê para mim, Neemias 8:1. Neemias 8:1. Neemias 8:1. Neemias 8:1. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, e todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Isso aí mesmo. Todo o povo é reunido com Esdras. Todo o povo. E eles pedem o quê? Para ler o livro da lei. Como diz a pastora, pega a visão. Quem
não tem apreço, apego e dedicação à palavra, vai se corromper, vai se perder. O que nos fortalece, o que nos edifica, o que nos dá convicção de fé, é a palavra. Jerusalém está devastada, está destruída, e a promessa é de restauração completa após o período de cativeiro. Esdras faz parte desse período de reestruturação. Só que a primeira parte da reestruturação não vem pela riqueza que Neemias vai trazer depois. Vem pela retomada da adoração, amor à palavra e relacionamento com Deus. Não adianta falar das outras coisas sem primeiro voltar à palavra. Pastora Rose, deixa eu chegar, porque não vai dar para ouvir. Som. Eu estava falando com antes aqui que eu estou fazendo, pastor, um estudo sobre Esdras. E uma coisa que eu achei muito interessante, que a gente fala muito do físico de Neemias, da preocupação da reconstrução dos muros, aquela coisa toda. Mas isso só foi possível, inclusive Neemias, ele foi despertado a isso depois do avivamento provocado por Esdras em relação a retomar o conhecimento da palavra, a verdade, aquilo que era o agrado de Deus. Na realidade, Esdras, ele veio com o povo cativos, exilados, que tinham deixado de cumprir a prática da leitura da palavra, né? Eles não tinham mais, não era aquela coisa mais como era, por conta de toda a história de sofrimento dos judeus, né, que foram exilados. E Esdras, ele fez o que para mim, eu identifico a Deus provedor. Não vou falar de outra igreja não, a igreja, né? Eu falo isso, o interesse que se tem aqui do avivamento, do conhecimento da palavra. Tudo o restante, pastor, abertura de congregação, envio de missionários, pessoas com capacitação de líderes, gente indo para o seminário, o grupo grande que está, e eu estou vendo hoje, né, não vou nem falar o nome dele, o Júnior e do Maurício, que vai começar seminário. Eu acho que isso aí acontece porque essa igreja, o pastor dessa igreja, né, é meu esposo, gente, arrasou. Ele tem uma visão de Esdras, né, do avivamento, porque a gente vem perdendo isso com o passar do tempo. A igreja ela tá muito preocupada com novidade, com estrelismo, mas o que motiva, para mim, o fator motivacional, por isso Paulo foi um dos maiores missionários do Evangelho, não desmerecendo os outros, porque Paulo se apegava à palavra, tanto que ele criou, tanto vai ler o Novo Testamento, a maioria das cartas, textos é dele, porque ele se preocupava, a motivação vem pelo avivamento da palavra. E Esdras, para mim, tem uma das maiores funções. Jerusalém começou a ser reconstruída e viveu um avivamento físico de reconstrução, de entender aonde tinha que ficar as coisas do santuário, tudo a partir de Esdras, que avivou a igreja pelo conhecimento da palavra. Eu não sei se você se liga nisso, mas uma grande maioria das igrejas não tem mais escola bíblica dominical. Simplesmente não tem mais estudo da palavra. Aí o que se restringiu a palavra hoje? Você sentar, alguém vir, traz uma pregação em cima de um texto que ele leu e interpretou do jeito dele. E qual o perigo, chefe Mindas? Você não tem sua experiência na palavra e você vai só comer o que eu estou te dando, sem o mínimo critério, porque você não estuda a palavra, sem a mínima referência de isso é ou isso não é, porque fica mais fácil lidar com uma multidão
leiga quanto à palavra. É mais fácil enganar quem não conhece. Se eu chego para você com uma das frutas que eu vi lá na Europa, que eu não vou nem lembrar o nome, eu vi o nome no pezinho, olhei a fruta, falei, que fruta é essa, gente? E vendendo lá na feirinha o pé de fruta, eu perguntei, rapaz, essa fruta é muito gostosa, é muito doce. Eu nunca tinha ouvido falar, nem gravei o nome. E eu trago uma fruta dessa para cá e vou dizer assim, olha, essa fruta aqui é muito boa, essa fruta aqui, e dou o meu nome que eu quiser. Você simplesmente vai pegar e vai falar para todo mundo. A gente passou por isso aqui no sítio, que a gente estava lá em Vassouras com o Vitor e os meninos. Achamos um pé lá carregado de fruta. E aí ficamos assim, será que é de comer? Será que não é de comer? E aí aquela discussão, medo de comer. E aí falou, e se for veneno? E aí, vamos experimentar. Aí combinamos, né? Não come todo mundo não. Para poder, se alguém passar mal, o outro corre. Aí eu comi, o Mateus comeu, o Daniel falou, eu vou comer esse negócio não. O Vitinho, sei lá. Aí depois que a gente tinha comido, o Vitinho falou, e aquela placa ali com uma caveirinha? Não foi, Vitor? Aí todo mundo olhou assustado. Eu falei, não. Aí todo mundo gostou, falei, é gostoso, é que comemos. Qual o nome? Ninguém sabia o nome, nunca tinha visto aquela fruta. Nós olhamos e aparecia um cajá pequenininho. Quem conhece a fruta? Siriguela. Nós botamos o nome de cajarana, porque parecia um cajazinho pequeno, então é cajarana. Chegamos lá na casa e falamos, caramba, comemos uma fruta ali muito gostosa que a gente não conhecia. Qual o nome da fruta? Cajarana. E a gente chegou na casa do meu tio e falou para ele, nós comemos uma fruta lá gostosa. Qual foi a fruta? Cajarana, meu tio. Não tem essa fruta lá não, não sei nem que fruta é essa. Aí onde que foi? Aí a gente explicou onde era o pé, ele começou a rir. Eu tenho isso aqui no meu quintal também, é siriguela. Aí a gente gostou mais de cajarana. Cajarana é melhor que siriguela. Meu tio ria pra caramba, toda hora que ele lembrava que a gente meteu o nome de cajarana na siriguela. Só que isso acontece quando você conhece. Meu tio conhecia. Se ninguém conhecesse, ia virar cajarana. Quando você não tem referência, não tem conhecimento, o que te falarem você acredita. A Bíblia é para ser estudada. O povo se perdeu. O povo de Israel se perdeu. Se juntou com as mulheres pagãs, constituiu família. Esdras chega e diz, vamos nos juntar. E o povo diz, Esdras, volte a ler a lei para nós. Se você continua lendo, chega a arrepiar falar isso, na leitura da lei, houve um avivamento tão extraordinário, que o povo glorificava ao Senhor. Aquela multidão, lendo a palavra, glorificava ao Senhor. Se você não é edificado lendo a palavra, para de querer ouvir quem você nem sabe se é inspirado por Deus para te dar a palavra. Tem gente morta espiritualmente pregando nos altares. Tem gente chafurnando na lama e sobe no altar para falar de Deus. E você está comendo comida contaminada. Por quê? Porque você não tem sua busca. O que estamos fazendo aqui nessa manhã, igreja cheia, estudando a palavra. O que fazemos toda segunda-feira? A sala virtual fica lotada, estudando a palavra. Estava ontem com o Casé e a Luciana, lá de Vassouras, seminaristas de Vassouras, e eles lá empolgados falando, né? E é legal porque você começa a aprender, aí você começa a falar do que vai aprendendo, e é muito legal isso, você está aprendendo. Uma coisa que nesses 22 anos de ministério, nunca tive medo, é de ensinar a palavra. Eu ensino a palavra na escola dominical, e vou para o seminário, a gente entra mais fundo ainda na palavra, para que você não seja enganado, nem por mim, nem por ninguém. Quem fala da verdade bíblica, não tem medo de ensiná-la. Muito pelo contrário.
Os grandes reformadores iniciaram a reforma a partir de quê? Da Bíblia, queridos. Aproveitaram o movimento renascentista, que fazia alusão às grandes obras humanas, inseriram a Bíblia dentro do contexto de obra humana, e a Bíblia passou a ser valorizada. Veio o advento da gráfica e começaram a produzir as Bíblias. Isso estamos falando de 1500, 1600 para cá. Hoje você abre o teu celular, escolhe qual tradução, qual versão, qual idioma você quiser, e você tem na palma da sua mão. Não tem desculpa. A Bíblia é para ser estudada, porque estudando a palavra você é edificado. Por quê? Porque toda a Bíblia é inspirada, proveitosa para corrigir em justiça, a fim de que o homem seja plenamente competente para toda boa obra. Amém, queridos? Semana que vem a gente continua. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, aprendendo da tua palavra, crescendo não só em graça, mas também em conhecimento. Continue tratando conosco, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.